Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 10 de julho. Agora na Espanha, 10 horas e 31 minutos. No Brasil, 5 e 31 da manhã. Gente, eu começo pelo gráfico semanal ancorado na nossa salva de VWAPs. A gente iniciou a semana com um corpo real levemente comprador, travado exatamente na VWAP subsequente aqui da nossa salva. Vocês vejam que a gente está formando um corpo real muito tímido. Eu vou botar no outro gráfico semanal aqui para vocês verem o quão ínfimo é o corpo real desse candle semanal aqui que a gente está desenhando. Ó. Vocês vejam que a gente está ali, depois de ter estressado a linha superior da nuvem no semanal, chegamos a fazer a máxima semana passada, cujo desenho do candle se encerrou no último domingo, na virada dessa madrugada, da VWAP de domingo para segunda, fizemos 31.500. Agora a gente desenha um corpo real tímido. Vocês vejam que ali na nossa salva de VWAPs, a gente está travado exatamente nessa VWAP ali do patamar de 30 mil dólares, mas é nítido que a BTC está desenhando aqui uma figura triangular de caráter ascendente. Agora eu vou botar no outro gráfico semanal, ainda ancorado nas VWAPs anual, mensal e decenal. Vocês vejam que os fundos estão ascendentes, formando essa inclinação padrão de 45 graus. Os topos estão formando uma linha flat, ou seja, isso aqui é uma figura triangular de caráter ascendente, típica da análise técnica, que vai acabar redundando numa explosão igualmente ascendente. No diário, a BTC segue dando vigência ao que parece ser uma bandeira de alta. Hoje o candle aqui no diário está levemente vendedor. É possível que a gente dê um beijinho na mediana do canal de Keltner. Então hoje eu vou ofertar os sinais com muito cuidado, porque fica no radar a possibilidade de dar um beijinho ali lá no patamar de 29.900. No intraday, a BTC tá um reloginho. Agora nesse momento a gente está beijando a lower. Bate na VWAP, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Agora nesse momento a gente está dando um beijinho na penúltima lower, mas fica no radar a possibilidade de prestar continência para a mediana do canal de Keltner, que está logo abaixo ali em 29.900. Então hoje tem que ter muito cuidado para operar, porque uma agulhada até 29.900 está no radar. Na seara fática, baleias institucionais norte-americanas acumularam 71 bitcoins em apenas 3 semanas. Dados da empresa de análise On-Chain Sentiment mostraram que endereços com um montante entre 10 e 10 mil BTCs estiveram muito ocupados nas últimas semanas acumulando BTC. E a Coreia do Sul realizou a primeira audiência com o cofundador da Terraform Labs, Daniel Shin. Ele era sócio do Com e criaram a Luna UST. A UST era uma stablecoin supostamente 100% algorítmica, colateralizada com a Luna. Havia um sistema de pesos e contrapesos. Quando se vendia Luna, a parede de compra de UST estabilizava o preço de ambas e vice-versa. Enfim, era com um copo cheio e um copo vazio. Quando havia despejo de Luna, a UST recomprava. Quando havia despejo de UST, a Luna estabilizava o preço. Só que esse sistema colapsou. Era um sistema de arbitragem que eu tentei participar no dia do colapso, mas eu fiquei 4 horas na fila dentro da blockchain da Luna e acabou que na minha vez não chegou. Quando chegou, o preço já estava totalmente descompassado, ou seja, houve uma série de falhas que acabou redundando num crash de 60 bilhões de dólares. E a corrida por licenças criptográficas em Hong Kong ainda não se traduziram em geração de novos empregos, mas os reguladores estão animados, já que não para de crescer a quantidade de corporações criptográficas mudando a sede para Hong Kong. E na seara geopolítica e finanças internacionais, as munições de clusters que o Biden está fornecendo para a Ucrânia, bombas de fragmentação, acenderam um alerta entre os democratas. Republicanos
também criticaram muito. Segundo alguns parlamentares americanos, os Estados Unidos estariam cruzando uma perigosa linha amarela, que pode eventualmente autorizar a Rússia a fazer uso de outros tipos de armamentos, inclusive nuclear. E a Europa não tem condições de fornecer armas à Ucrânia com a rapidez necessária. Enfim, agora os líderes da OTAN vão se reunir em Vilnius. Vilnius é a capital da Lituânia. Vão se reunir numa cúpula e a grande pergunta dessa cimeira da OTAN, dessa reunião de cúpula, é se eles vão aceitar ou não a Ucrânia dentro desse bloco militar ocidental. A Turquia ainda está criando exigências para a admissão da Suécia na OTAN, mas isso já parece que está quase superado. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Mas a grande pergunta é se há alguma possibilidade de aceitação da Ucrânia. Na prática, essa guerra russo-ucraniana está sendo travada contra a OTAN, mas a aceitação formal da Ucrânia junto à Aliança Militar Ocidental, a OTAN, jogaria, né, por assim dizer, uma gasolina nesse incêndio que é a guerra russo-ucraniana. O Kremlin não aceita de jeito nenhum o ingresso da Ucrânia na OTAN, mas enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. A BTC no 6 horas também segue dando vigência a uma bandeira de alta, o mastro está bem caracterizado, a bandeira continua com uma longevidade padrão, um pouco lateralizada demais, mas continua. Daqui a pouco isso pode explodir em direção a 36 mil dólares e deve explodir. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.